Bem-vindos ao canal Papo de Motoqueiros. A história das scooters não começou ontem e já é bastante antiga. Já faz mais de 100 anos que a primeira scooter foi lançada no mundo. Em 1894, o alemão e engenheiro mecânico apaixonado por ciclismo, Heinrich Hildebrand, e seu irmão contrataram o projetista Alois Wolf-Miller e seu mecânico Hans Jessenhof para desenhar e desenvolver a primeira bicicleta movida a gasolina, que chamaram de Motorrad, que em alemão significa motocicleta. Nasce a primeira bicicleta movida a gasolina em produção do mundo. Contudo, muitos historiadores a consideram como a primeira scooter que foi fabricada no planeta. Foram produzidas pela empresa deste quarteto entre 350 a 400 exemplares desta scooter, mas com a licença de fabricação concedida para a francesa Duncan Suburban e Cia, o número pode ter chegado a aproximadamente 2.000 unidades. O modelo foi rebatizado pela francesa de Petrolette. Desde então, a capacidade natural do ser humano de sobrevivência, criação e desenvolvimento despertou uma evolução notável no pensamento construtivo e estilístico de projetar motocicletas e scooters em várias partes do mundo. Em 1915, nos Estados Unidos, foi lançada a Autoped, também considerada por muitos como a primeira scooter da história. Produzida pela Autoped Company de Long Island, ela tinha um design inovador para a época. Motor montado sobre a roda dianteira, quadro compacto e guidão dobrável. Era um veículo urbano voltado a entregadores, carteiros e mulheres modernas da época. Elegante e prática, a Autoped pavimentou o caminho para uma nova era no transporte individual. Com o passar dos anos, infelizmente, o mundo entrou em crise com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, causando uma destruição devastadora em toda a Europa. Com o término da Segunda Guerra Mundial, foi preciso reconstruir toda a estrutura urbana em todos os países da Europa, e em meio aos escombros da guerra, a necessidade urgente por mobilidade acessível impulsionou soluções criativas e funcionais, e a Itália tornou-se um dos grandes centros de inovação no desenvolvimento construtivo e estilístico das motocicletas. Um exemplo emblemático foi a atuação da Piaggio, empresa até então dedicada à fabricação de aviões. Antecipando o fim do conflito, seu diretor Enrico Piaggio compreendeu que, mais do que caças e bombardeiros, o mundo em reconstrução precisaria de meio de transportes baratos, econômicos e de fácil uso. Em 1944, ele encarregou seus engenheiros aeronáuticos de projetar um veículo de duas rodas que atendesse às exigências da época. Utilizando chapas metálicas remanescentes da indústria aeronáutica, Renzo Spolti e Vittorio Cassini criaram a MP5, protótipo que ficou conhecido como Paperino, ou patinho em italiano, inspirado em vários modelos de motos compactas lançadas com paraquedistas durante a guerra, tais como Wellbike. A moto era dobrável, armazenada em cilindros de lançamentos chamados containers tipo C,
usada por paraquedistas britânicos, principalmente da 1ª Brigada Aerotransportadas e da SOE. O segundo modelo, conhecida como Cushman Airborne, lançada de paraquedas dentro de uma gaiola de proteção, usada por paraquedistas norte-americanos da 82ª e 101ª Divisão Aerotransportada para mobilidade rápida e comunicação. Mas Enrico Piaggio não gostou do modelo, criticando especialmente o túnel central, que dificultava o uso por mulheres, o que, segundo ele, limitaria a popularização do veículo. Do fracasso do Paperino nasceu uma lenda. Em 1946, Piaggio convocou outro engenheiro aeronáutico, o Conradino Tascânio, que criou a lendária Vespa 98. Com design elegante, motor protegido, rodas pequenas e um quadro baixo, a Vespa revolucionou a mobilidade urbana. O nome Vespa, que significa Vespa em italiano, foi dado pelo próprio Enrico Piaggio ao ouvir o som do motor leve e zumbidor. A Vespa rapidamente se tornou um símbolo da reconstrução italiana e da elegância sobre duas rodas. Esse episódio marcou um ponto de virada na história do design de motocicletas. A rejeição de Piaggio sobre o Paperino não foi apenas técnica, mas cultural e visionária. Sinalizava a busca por um meio de transporte democrático, elegante e funcional. Com o nascimento da Vespa, em 1946, símbolo de uma Itália resiliente que transformava a lógica da guerra em engenharia civil e mecânica e projetava para o mundo um novo ideal de mobilidade urbana. Foram produzidos vários estilos de Vespa. No ano de 1946 foi lançada a Vespa 98, primeiro modelo oficial. Tinha um motor de 98 cilindradas, câmbio no guidão e com estrutura monobloco. Em 1948 surgiu a Vespa 125, que foi uma evolução da 98, com motor mais potente e melhorias ergonômicas. Em 1953 lançaram a Vespa 125U de utilitária, com design simplificado e menor custo. Em 1955 veio a Vespa 150 GS de Grand Sport, modelo esportivo e um dos mais cultuados da história da Vespa. Em 1963 foi lançada a Vespa 50, lançada após a mudança da legislação italiana para menores de idade. Tinha um motor de 49 cilindradas. Em 1965, a Vespa 180 SS de Super Sport, com motor 180 cilindradas e design mais agressivo. Em 1972, foi lançada a Vespa Rally 200, potente, com 200 cilindradas e ignição eletrônica. Em 1973, foi lançada a Vespa Primavera, leve, moderna e voltada ao público jovem. Em 1977, foram lançados a Vespa PX 125, a 150 e a 200, série dourada com design clássico e freio a tambor. Em 1982 foi lançada a Vespa PK 50 e a 125, versão compacta e mais moderna da Vespa 50. Em 1996 foi lançada a Vespa ET2 e a ET4, primeira linha moderna com motor 4 tempos e partida elétrica. Em 2005 foi lançada a Vespa LX, design retrô com tecnologia atual, motores de 50 cilindradas até 150 cilindradas.
Também foi lançada em 2005 a Vespa GTS 250 e a 300. Scooters potentes com refrigeração líquida e injeção eletrônica. Em 2014 foi lançada a Vespa Primavera, reestilizada, homenagem ao modelo clássico com tecnologia atual. Também em 2014 foi lançada a Vespa Sprint, esportiva e jovem, com motorizações entre 50 cilindradas até 150 cilindradas. Em 2018 foi lançada a Vespa elétrica, Scooter 100% elétrica, conectada e silenciosa. Em 2023, a Vespa GTV 300, versão premium, com farol baixo e detalhes vintage. Em paralelo, outro gigante da indústria italiana também dava seus passos na história das scooters. Ferdinando Innocenti, fundador da Innocenti S.A., lançou em 1947 a primeira Lambretta, o modelo A. A Lambretta foi projetada para ser robusta, funcional e popular entre trabalhadores. Era voltada ao público operário e urbano, representando a mobilidade funcional pós-guerra. O nome Lambretta foi inspirado no bairro de Lambrate, localizado na zona nordeste de Milão, onde a fábrica da Innocenti foi instalada. A região era cortada pelo rio Lambro, e foi justamente essa ligação geográfica que inspirou o nome. A escolha buscava reforçar a identidade local do produto, conectando-o com a reconstrução industrial italiana. Além disso, o sufixo "eta", típico do idioma italiano, funcionava como um diminutivo carinhoso, atribuindo ao nome um caráter leve, simpático e acessível, exatamente como a scooter pretendia ser. Assim, Lambretta pode ser interpretada como a pequena do Lambro, unindo origem, design e propósito social em um nome que logo ganharia o mundo. Se a Vespa era elegante e fluida, a Lambretta era firme e prática, representando dois caminhos diferentes para o mesmo objetivo: democratizar o transporte. Diferente da Vespa, a Lambretta era mais robusta, com chassi tubular e visual mais industrial. A rivalidade entre Vespa e Lambretta dividiu a Itália e o mundo por décadas, também como aconteceu com a Ford versus Chevrolet ou Beatles versus Rolling Stones. Ambas contribuíram decisivamente para a popularização das scooters no planeta. Quando Ferdinando Innocenti apresentou a Lambretta modelo A em 1947, ele inaugurou uma linhagem que acompanhou cada década da mobilidade urbana, da reconstrução do pós-guerra ao surgimento elétrico do século XXI. Abaixo, uma linha do tempo com todos os principais modelos produzidos pela Lambretta, Innocenti e seus sucessores, do primeiro ao mais recente. Em 1947 foi lançada a Lambretta 125M, modelo A, produzido de outubro de 1947 a outubro de 1948. Simples e resistente, foi a resposta imediata à necessidade de transporte barato no pós-guerra. Foi a primeira Lambretta de 125 cilindradas em produção. Em 1948 foi lançada a Lambretta 125B, modelo B, produzida de novembro de 1948 a janeiro de 1950,
que manteve a mesma mecânica, mas melhorou suspensão e ergonomia, vendendo quase 4 vezes mais que o modelo A. Em 1950, foi lançada a Lambretta modelo 125C e o modelo 125LC, de fevereiro de 1950 a novembro de 1951. Trouxe quadro tubular mais robusto. A versão LC Luxury adicionou escudos maiores para proteger as pernas. Em 1951, foi lançada a Lambretta modelo 125D e o modelo 150LD, primeiros com produção licenciada fora da Itália. O LD, lançado em 1951, incorporou painéis laterais completos e motor de 150 cilindrada mais confiável. Em 1953, as versões da Lambretta 125E e 125F foram edições econômicas de transição enquanto a empresa planejava motores maiores. Em 1957, foi lançada a Lambretta TV 175S1, primeira Lambretta acima de 150 cilindrada capaz de atingir 100 km por hora, projetada para a emergente classe média que desejava velocidade. Em 1958 foi lançada a Lambretta LI 125 e a LI 150S1, versões magras, mais leves, visual limpo, quadro rebaixado para facilitar o uso por mulheres, consolidaram a Lambretta como transporte familiar na Europa e na América Latina. Em 1962 foi lançada a Lambretta LI-S3 e a Lambretta TV 175S3, que trouxeram o farol quadrado, câmbio de 4 marchas e até 200 cilindradas. Em 1963 foi lançada a Lambretta TV 200 GT, conhecido como a lendária. Em 1966 foi lançada a Lambretta SX150 e a 200, consideradas as lambretas mais bem acabadas da Innocente. Combinaram potência com linhas elegantes. Em 1968 foram lançadas a Lambretta DL GP125 e a 200. Último desenho de Núcio Bertone para a marca, com carenagens angulosas e roda traseira semicoberta. Tentou enfrentar a ascensão das motocicletas japonesas. Em 1971, a fábrica de Milão fechou, porém a Lambretta sobreviveu via licenças na Espanha e na Índia e culto mod britânico. Em 1972 foi lançada a Cervetta Jet 200, manteve viva a série SX TV na Espanha. Em 1975 foi lançada a Seal VJ e a Super Lamb. Dominaram as ruas indianas. O legado virou ícone de filmes, rallies e clubes vintage mundo afora. Em 1917 foi lançada a versão V especial de 50 cilindradas, 125 e 200 cilindradas. Primeira Lambretta global do século XXI, feita em parceria com o consórcio ítalo-austríaco, manteve o monochoque em aço e o faroleto hexagonal. Em 2023 foi lançada a Lambretta X300, linha esportiva com 275 cilindradas, design faceteado e quadro em treliça. Em 2024 foi lançado a Lambretta G350, flagship de 330 cilindradas, suspensão de braço oscilante clássico e TFT colorido. Coloca a marca no segmento premium. Assim,
a Lambreta percorreu quase 8 décadas, transformando-se de resposta operária da crise do pós-guerra em objeto de desejo high-tech. A cada modelo, Ferdinando Inocente e seus sucessores provaram que estilo e engenhosidade podem sobreviver às mudanças mais radicais da história.